E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo para apresentar mais um conteúdo para vocês. A gente vai dar continuidade ao processo de formação do território brasileiro. E hoje a gente vai estudar a chegada dos portugueses ao Brasil e as primeiras atividades que foram desenvolvidas aqui, tá? Inclusive, eu convido vocês a observarem o lugar onde vocês vivem e refletir: será que isso sempre foi assim? Será que as atividades desenvolvidas aqui hoje sempre existiram? Porque nós não estamos aqui por acaso. A gente não caiu do céu no lugar que a gente está hoje do jeito que ele está. Isso aqui foi construído pelo ser humano ao longo de muitos anos. E é isso que a gente vai buscar compreender um pouco dessa história hoje, para a gente entender como nós chegamos aqui e as principais consequências da chegada dos portugueses aqui no território brasileiro, tá bom? Então, primeiro a gente vai entender um pouquinho da chegada dos portugueses ao território brasileiro. As primeiras atividades. Quando eles chegaram aqui, eles já encontraram pessoas habitando esse território, que eles chamaram essas pessoas de indígenas, tá? Índios. E existiam milhares e milhares de índios no território brasileiro. Dá a impressão, quando a gente estuda, que eles eram todos iguais, mas na verdade eles não eram todos iguais, né? Eles eram divididos por grupos que tinham culturas diferenciadas, línguas diferenciadas, né? Tinham os tupis guaranis, os geis, os aruacs. Eu vou diminuir aqui para a gente ver, inclusive, um mapa sobre isso. Olha, cada corzinha aí no mapa era habitado por um grupo diferente. Então, existiam vários no território brasileiro, os charruas, os tucanos, enfim. Eles tinham um profundo conhecimento do território brasileiro porque eles viviam em harmonia com a natureza. A grande maioria vivia da caça e da pesca, embora também alguns desenvolvessem uma pequena agricultura, né, em menor quantidade. E os portugueses, quando eles chegaram no território brasileiro, eles não encontraram ouro, prata, metais preciosos. E o que chamou mais a atenção dos portugueses quando eles chegaram aqui foi justamente o pau-brasil, né? Que é uma árvore bem frondosa, de onde eles tiravam a madeira para a fabricação de móveis, uma fabricação também da tinta, né? Para tingir tecidos, para a fabricação também, né? O caso da madeira, fabricação de instrumentos musicais, enfim. E aí eles começaram o processo de exploração do pau-brasil, principalmente no litoral, essa região aí, olha, que está destacada de verde. Litoral do Nordeste e também parte aí do Sudeste. A mão de obra utilizada para essa exploração foi a mão de obra indígena. Os indígenas, eles cortavam a árvore, serravam a madeira, arrastavam a árvore até o litoral, né, para as feitorias, que eram tipo uns armazéns utilizados para guardar o pau-brasil, e daí era enviado para a Europa. E os indígenas faziam isso em troca de espelhos, de roupas, tecidos, facas, utensílios assim que era uma novidade muito grande para eles. Com o tempo eles foram percebendo que os portugueses estavam explorando e começaram a fugir. Como eles tinham um conhecimento bem profundo do território, ficava difícil também para os portugueses capturá-los, né, devido ao conhecimento que eles tinham aí. Muitos adoeceram com as doenças trazidas pelos colonizadores e morreram, né? Outros com o processo de exploração também foram dizimados. E, enfim, as modificações do território brasileiro nesse período aí foram poucas. Então, se tem o quê? Olha, eu até destaquei uma árvore do pau-brasil aqui do lado, para vocês verem.
As principais modificações, gente, foram o surgimento aí de pequenas estradas que eram abertas para trazer o pau-brasil do interior para o litoral. E também aí a construção de algumas feitorias, como eu falei para vocês, que eram tipo uns armazéns para armazenar o pau-brasil. Esse aqui, ó, que tá destacado nessa pintura, tá? Basicamente isso, não houve uma modificação muito profunda do território nesse período. Com o passar do tempo, os portugueses lá na Europa, eles diminuíram o comércio lucrativo que eles tinham lá com o Oriente e se voltaram mais para a exploração do território brasileiro. Havia um produto que era bem valorizado na época lá na Europa, que era o açúcar. E o rei, na época, Dom Manuel, ele percebeu que o território brasileiro tinha condições naturais que favoreciam o cultivo da cana. Que condições eram essas? Principalmente no litoral. Um clima quente, com chuvas bem distribuídas durante o ano, e um solo fértil de argila, né, conhecido massapê, rico em argila. E essas condições eram muito boas para plantar cana-de-açúcar. E aí começou o cultivo da cana. Como era feito o cultivo dessa cana? Em monoculturas, ou seja, eles pegavam grandes propriedades de terra, grandes partes de terra, e plantavam somente cana-de-açúcar. Por isso que chama mono, uma cultura. Era só a cultura de cana-de-açúcar que era desenvolvida nessas terras. E eles utilizavam a mão de obra escrava. Nesse período, como os indígenas não se mostraram muito disponíveis para esse trabalho, eles começaram aí um lucrativo comércio, trazendo pessoas da África, do continente africano, para o Brasil e tornando-as escravas no território brasileiro. Então, elas fizeram essas pessoas de escravas e eles trabalhavam nos engenhos, no cultivo da cana-de-açúcar e faziam todo o trabalho, ou a maior parte do trabalho, digamos assim. E aí, gente, é interessante ressaltar que começa o processo de desigualdade. A gente vive uma desigualdade tão gritante no Brasil hoje. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. E a origem dessa desigualdade começa aí nesse período. Percebam, para plantar cana-de-açúcar, eles utilizavam grandes propriedades. Então, esse monte de terra ficava nas mãos de poucas pessoas, enquanto a maioria ficava sem terra para trabalhar e enquanto também a grande maioria trabalhava de forma escravizada, sem ganhar um centavo. Então, algumas pessoas começaram a enriquecer, enquanto a maioria ficava empobrecida, trabalhando em sistema em forma de escravidão, né? Muito bem. E aí, minha gente, nós temos transformações mais intensas no espaço geográfico do Brasil, a partir do desenvolvimento aí da cultura da cana. Que transformações foram essas? O surgimento dos primeiros núcleos urbanos, as primeiras vilas, né, cidades pequenas. Você tem aí, olha, nesses pontinhos aí, nessas partes verdes, já dá para ver aí Olinda, né, que começa a se formar em Pernambuco. Tem um dado aqui também, São Vicente, o surgimento da primeira vila do território brasileiro, São Vicente, fundada em 1532. Hoje, São Vicente é um município, né, do estado de São Paulo. O estado de São Paulo que hoje produz grande parte da cana-de-açúcar que é fabricada, né, produzida no território brasileiro. Então, começou aí o surgimento dessas primeiras vilas, primeiras cidades, primeiros núcleos urbanos, justamente em torno da atividade da cana-de-açúcar, né? Começou a surgir também as cidadezinhas portuárias, ou seja, elas surgiam em torno de quê? Dos portos, de onde era exportado a cana-de-açúcar para a Europa. Então, veja que era sempre exportando, nada ficava no Brasil, era um sistema de exploração muito intenso.
tudo para fora, tudo para o continente europeu, tudo para Portugal. E aí, nas próximas aulas a gente vai ver melhor isso, mas com o passar do tempo, outras atividades foram surgindo, né? Plantação de mandioca, do milho, criação de gado. O gado foi trazido aí, mas o gado não podia competir com os espaços da cana de açúcar, né? Iam pisotear o canavial. E aí as pessoas começaram a entrar mais para dentro do território, né? Para essas outras áreas aqui, olha, deixa eu só destacar. Começaram a adentrar, foi o processo de interiorização, porque elas iam levar o gado para ser criado nas áreas mais no interior, para abastecer o litoral de leite, carne e assim por diante. Então esse processo ele começa a ocorrer aí, se for volta a partir do século XVII, e depois a gente vai estudar mais de forma aprofundada no século XVIII, tá certo? E é isso por hoje, espero que tenham compreendido. Um abraço e até a próxima, tá? Tem atividade aí, vocês pausem o vídeo e façam.